Atos capítulo 8, Novo Testamento, Atos capítulo 8, eu quero ler a partir do verso 25, abra lá as escrituras ou conexe aí na sua Bíblia digital. E vocês perceberam que eu dei um tempo na exposição do Evangelho de Mateus, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial, porque eu quero falar sobre a missão da nossa igreja. Então, esse sermão hoje é um aquecimento sobre aquilo que nós praticaremos como igreja a partir de agora. Nós trabalharemos com o evangelismo, porque Jesus nos converteu e nos chamou para esse estilo de vida. Nós somos evangelistas, nós somos missionários onde pisamos. Senão, não faremos diferença nenhuma nesse mundo. Jesus falou que nós somos o sal da terra. E se esse sal não produzir sabor, sabe o que Jesus falou? Que esse sal, ele só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. No entanto, é isso que eu quero trazer na memória esclarecida dos irmãos nessa noite sobre a nossa missão. Eu quero falar sobre as marcas de uma igreja evangelizadora, porque nós precisamos praticar isso, o evangelismo, e eu vou explicar para você no decorrer do sermão o que é evangelização, que é uma obra que todo cristão deve estar engajado. E Atos capítulo 8, a partir do verso 25, nós aprenderemos com um homem chamado Filipe, que foi um grande evangelista. E Atos capítulo 8, a partir do verso 25, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro,
ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, pois sabemos que o Senhor tem uma missão suprema a realizar na nossa vida e por intermédio da nossa vida. Ó Deus, que o Espírito Santo venha fazer cada cristão a entender isso, Pai. Que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender este texto sagrado, para que possamos sair daqui entendendo que existe uma missão muito mais sublime do que os nossos desejos, ó Deus. Ó Pai, fala conosco nesse momento. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu passar para você uma pequena introdução sobre o livro de Atos. Quando nós abordamos um novo livro, é muito importante e coerente falar um pouco sobre esse livro. Por exemplo, o livro de Atos, eu quero falar sobre o título. Por que esse título, Atos dos Apóstolos? Como em seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, o autor inicia com um breve prólogo e identifica o destinatário original, Teófilo, que recebeu esse livro, e apresenta o tema. O primeiro livro relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, que é o Evangelho de Lucas. Portanto, infere-se que este segundo livro levara a narrativa adiante, mostrando o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois de sua ascensão ao céu. Ele continua a agir por meio da presença do seu Espírito Santo e do ministério de seus apóstolos. Então, olha só, Atos dos Apóstolos, esse título que está descrito aqui, Lucas ele foi usado para colocar esse título mostrando aquilo que os apóstolos fizeram quando Jesus foi embora. Houve a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi derramado e o Espírito Santo capacitou a igreja a pregar o Evangelho. Agora é interessante que Lucas, que foi o autor desse livro, primeiro ele escreveu um compêndio, que é o Evangelho de Lucas, que fala sobre a vida de Jesus, e depois ele escreveu Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva, a história do Espírito Santo capacitando a igreja. Segundo estudiosos, eles advogam que Lucas escreveu esse livro do ano 60, 64, existe um debate ali, mas foi dentro desse tempo que Lucas escreveu. Agora é interessante que Lucas capítulo 1, verso 3 e Atos capítulo 1 são ambos dirigidos a Teófilo. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos foi endereçado a esse homem chamado Teófilo. Esse homem pode ter sido o patrocinador ou benfeitor de Lucas. Certamente ele era um gentil que havia recebido instrução cristã antes dos escritos de Lucas. Se Teófilo era mesmo patrono de Lucas, certamente teria provido sustento para que Lucas fizesse pesquisa e escrevesse seus 2 livros, bem como teria financiado a reprodução, as cópias manuscritas das obras de Lucas. Interessante que, em comparação, o historiador Joséfo, ele teve como patrono os imperadores romanos Vespasiano e Tito. Eles foram os patrocinadores para que Joséfo escrevesse algumas histórias sobre o Império Romano. Da mesma forma, Teófilo, ele patrocinou a pesquisa de Lucas para que ele escrevesse o Evangelho falando de Jesus e Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. Então, essa é uma pequena introdução para você entender que Atos não é um livro solto dentro da Bíblia e que Deus usou a vida de Lucas que era um médico, segundo Colossenses 4,14, e Lucas foi um grande historiador, gente. O livro de Atos dos Apóstolos é um compêndio histórico digno da nossa confiança.
Você pode ter certeza disso. Pois bem, mas quem foi Filipe, aqui de Atos capítulo 8? Quem foi esse homem tão ousado? Atos capítulo 6 diz que esse homem, ele foi escolhido para ser diácono. Em Atos capítulo 6 estava acontecendo um problema na igreja de Jerusalém. A igreja explodiu, era uma mega igreja. Aí teve um problema na ação social daquela igreja. Fizeram o seguinte levantamento: as viúvas judias estavam recebendo muito mais alimentação do que as viúvas gregas. E as viúvas gregas começaram a reclamar para os apóstolos. Aí os apóstolos reuniram a igreja e 7 homens foram escolhidos para serem diáconos. E dentre esses homens estava Filipe. Então os diáconos são aqueles que servem a mesas, né? Os diáconos são aqueles que trabalham na ação social de uma igreja. Atos capítulo 7 aconteceu a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele foi apedrejado até a morte por crer em Jesus como Messias. Aí Atos capítulo 8 acontece uma grande perseguição. A primeira grande perseguição contra a igreja primitiva. Uma perseguição brutal dos judeus contra os cristãos. Aí, Atos capítulo 8, gente, os cristãos se espalharam em todo o Império Romano por causa da perseguição dos judeus. Filipe, ele teve que fugir de Jerusalém e aí, então ele foi para Samaria. E lá em Samaria, ele começou a pregar, ele foi usado por Deus, pessoas começaram a se converter. Aí Pedro e João também foram em Samaria, começaram a pregar. Aí então, Deus chamou Filipe para essa obra específica. E Deus falou para Filipe: Filipe, vai, sai de Samaria. Eu sei que você está vivendo um avivamento aí, você está vendo coisas maravilhosas, mas eu tenho uma obra na sua vida. Sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, baseado nessas informações históricas, que eu quero tirar desse texto sagrado 5 marcas de uma igreja evangelizadora. 5 marcas. E nós precisamos ter essas 5 marcas. Precisamos, como cristãos, de maneira individual, precisamos ter essas marcas. E a igreja de Cristo precisa ter essas marcas. Precisa. Eu quero destacar na vida de Filipe essas 5 marcas, para que nós possamos aprender com esse homem a ser uma igreja evangelizadora, a ser um cristão evangelista, que não tem medo, que não tem vergonha de falar de Jesus, e que com muita humildade e amor se submete a Jesus para falar daquilo que Ele tem feito por nós. Então guarde isso aí, guarde isso aqui, 5 marcas. 5 marcas de uma igreja evangelizadora. A primeira marca é essa aqui. Uma igreja evangelizadora é uma igreja disposta a obedecer. Olha só o verso 26 comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque no verso 26, olha que algo inusitado. Lucas escreveu assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, olha só, Filipe, ele estava em Samaria. Aí o anjo do Senhor falou com Filipe. Aí, esse anjo do Senhor aqui pode ser um anjo enviado por Deus, ou também pode ser o próprio Jesus. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando nós presenciamos essa expressão anjo do Senhor, muitas vezes está se referindo à presença de Jesus lá no Antigo Testamento. Nós chamamos isso também de teofania. É a maneira como Jesus se revelou no Antigo Testamento. Existe um debate sobre aqui, nós não sabemos muito bem se foi um anjo enviado por Deus ou se foi o próprio Cristo que falou com Filipe, mas uma coisa que Lucas quis destacar é o seguinte: foi a obediência desse homem. Deus falou com Filipe e Filipe foi.
E Filipe foi. Agora é interessante que essa distância, Jerusalém a Gaza, Filipe ele estava em Samaria, ao norte de Jerusalém, e o anjo do Senhor instruiu Filipe a ir para o sul, em direção à costa, para o território antes associado aos filisteus, antigos inimigos de Israel. Então, o anjo do Senhor falou para Filipe: Filipe, sai de Samaria e vai para Gaza, uma antiga região que outrora eram inimigos do povo de Israel. É nesse local que eu quero que você esteja, porque lá você vai evangelizar alguém. Agora, sabe o que é interessante? Que uma igreja disposta a obedecer é uma igreja sensível à voz de Deus. Filipe, ele foi sensível à voz de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe: dispõe-te, vá para o sul, sai desse lugar. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Uma igreja disposta a obedecer é sensível à direção de Deus. Olha o verso 26. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. A direção de Deus. A todo momento, o Espírito Santo está dirigindo a igreja. Nós precisamos obedecer. Simplesmente obedecer. Agora no verso 27, eu destaco a disposição de Filipe. Diz o verso 27 que ele se levantou e partiu. O anjo do Senhor só falou assim: dispõe-te, tenha disposição, vá para o sul. E sabe o que é interessante? Que o anjo do Senhor aqui, ele não apresentou detalhes. Ele não apresentou detalhes. Ele não apresentou um planejamento, ele simplesmente falou assim: vai. E diz o verso 27 que Filipe se levantou e partiu. Ele obedeceu à direção de Deus. Agora, uma igreja disposta a obedecer é muito importante, sabe por quê? Porque nós encontramos as pessoas que Deus quer alcançar. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos sensíveis à voz de Deus, à direção de Deus, Deus nos direciona às pessoas que Ele quer alcançar. E olha só a pessoa que Deus quis alcançar e alcançou. No verso 27 diz aí que tinha um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Um eunuco. Esse eunuco, ele era um tipo ministro da fazenda dessa rainha Candace. Candace, gente, não é um nome, é um título, né? Ela era a rainha da Etiópia, e esse eunuco, ele era responsável pelo tesouro da rainha. E é interessante, gente, que eunuco naquela época ou era um homem castrado, que servia na corte real. Vocês sabem que os eunucos naquela época, muitos deles eram esmaculados, né? Eram castrados, porque muitos viviam na corte real e tinham acesso às esposas do rei, e para não sofrer nenhuma tentação, muitos deles eram castrados. Só que muitos eunucos também têm esse nome porque muitos eram oficiais do governo. Então nós sabemos muito bem o que Lucas quis dizer com esse título, eunuco, com essa posição, se ele era um castrado ou se porque simplesmente ele era um alto oficial de uma rainha. Mas interessante que ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um prosélito. O que era um prosélito? Era um gentio que tinha abraçado a fé judaica. Mas sabe o que é interessante? Se realmente ele era castrado, tem uma lei mosaica lá em Deuteronômio 23:1 que diz que quem tinha esse tipo de defeito físico não podia entrar no templo. Tinha que ficar num pátio isolado. Primeiro porque ele era gentil. O gentil não tinha tanto acesso assim ao templo. E segundo, que talvez ele era castrado. Mas mesmo assim, ele foi adorar em Jerusalém, baseado na fé judaica. Sabe, gente, sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele nos leva a falar com pessoas que no qual Deus Ele já está preparando o coração das pessoas.
E aí Deus fala conosco assim, olha, se levanta e vá até a pessoa, porque o coração daquela pessoa está sendo preparado e eu estou escolhendo aquela pessoa, é aquela pessoa que eu quero que você encontre. E esse eunuco, ele foi para Jerusalém adorar o Deus de Israel. E o coração dele já estava sendo pavimentado. Ele foi para Jerusalém adorar um Deus que não era o Deus da nação dele, mas ele foi. Ele era um prosélito. É esse tipo de pessoa que muitas vezes Deus nos impele a falar. Pessoas que o Espírito Santo vem trabalhando há tempo em vários corações, aí o Espírito Santo nos chama para verbalizar o Evangelho para essas pessoas. Você está percebendo a importância da obediência? Nós precisamos encontrar as pessoas que Deus quer alcançar. Deus, ele quis alcançar aquele oficial, e diz a tradição histórica, gente, não a Bíblia, a tradição histórica, que Irineu, que foi um dos pais da igreja, ele relatou que esse eunuco evangelizou a Etiópia. Ele foi alcançado por Filipe, e depois nós veremos a sua conversão. Ele voltou para a Etiópia, e ele foi um mensageiro do Evangelho na sua nação. Então Deus, ele nos usa para alcançar pessoas que serão altamente estratégicas em suas áreas. E aí, Deus, ele quer usar a minha vida e a sua vida para alcançar as pessoas que ele quer salvar. Mas, amados, uma igreja evangelizadora é uma igreja disposta a obedecer. Filipe obedeceu. Obedeceu. Nós não podemos desobedecer. Gente, desobedecer o mandato de Deus para falar está no mesmo patamar de qualquer pecado moral. A omissão também é um pecado. Também é um pecado. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda lição. Eu já vou apresentar os pontos para vocês, fazendo a exposição e a aplicação. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que cria relacionamentos. Isso aqui é muito importante. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que cria relacionamentos. Vem comigo no verso 29. Olha que interessante a abordagem de Filipe. Aí, verso 29 diz assim: então disse o Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Está aqui. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que cria relacionamentos, é uma igreja que se aproxima. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, aproxime-se dessa pessoa, aproxime-se. Amados, uma igreja evangelizadora é uma igreja que cria relacionamentos. Nós não podemos de maneira nenhuma ser uma igreja isolada, ser uma ilha, uma igreja ilha. Nós precisamos criar relacionamentos, se aproximar das pessoas, assim como o Espírito pediu para Filipe se aproximar daquele etíope, daquele eunuco. Ele estava ali na sua carruagem. E o Espírito diz assim: acompanham. As pessoas precisam de acompanhamento. A iniciativa é nossa, precisamos nos aproximar das pessoas e precisamos acompanhar as pessoas. Isso é sério, gente. Eu já falei com alguns aqui que quando eu cheguei em Canoinhas, eu tive que tomar muito chimarrão para se conectar com algumas pessoas. Algumas pessoas desconfiadas, arisca, e que esse paulista quer fazer aqui? Que esse pastor paulista caiu de paraquedas aqui? Eu tive que tomar muito chimarrão para conectar, se aproximar das pessoas, para acompanhar as pessoas em suas necessidades. É isso, nós não podemos nos isolar, viver como aí, nós precisamos nos aproximar das pessoas, e foi isso que o Espírito pediu a Filipe: aproxima-se e acompanha. Precisamos estabelecer um plano para alcançar as pessoas. Olha o verso 30 comigo na Bíblia. Olha que interessante.
Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou. Olha esses 3 verbos. Correndo, ouviu e perguntou. Está aqui. Precisamos estabelecer um plano para alcançar as pessoas. Filipe correu, se aproximando, ele ouviu e perguntou. Naquela época, os antigos, dos tempos antigos, as pessoas liam normalmente com voz alta. O pessoal tinha esse costume de ler algum documento com a voz alta. E aí, qual foi a estratégia de Filipe? O Espírito Santo falou com ele. Ele tomou a iniciativa. O Espírito Santo falou, se aproxima e acompanha. Ele se aproximou e acompanhou. E aí ele correu. Aí ele ouviu o homem lendo o documento alto e perguntou àquele eunuco. Está aqui, gente. Uma boa estratégia para se aproximar das pessoas. Correr, ouvir as pessoas e perguntar às pessoas. Fazer perguntas. Foi mais ou menos isso que eu fiz aqui em Canoinhas. Quando eu comecei aqui em Canoinhas a plantar uma igreja, essa igreja, eu comecei a fazer perguntas para as pessoas, a conhecer as pessoas, e isso é muito importante. Precisamos ser uma igreja contextualizada, e eu vou te explicar isso aqui. O que significa ser uma igreja contextualizada? Não significa, não tem nada a ver com como ser uma igreja mundanizada. Uma igreja contextualizada é uma igreja que ela consegue se adaptar numa região, mas ela não se contamina com os pecados da região. Uma igreja mundanizada é uma igreja que parece mais com o mundo. É uma igreja que usa os moldes do mundo na tentativa de atrair as pessoas. Isso é ilusão. É ilusão. Uma igreja contextualizada é quando nós pedimos sabedoria a Deus para como alcançar as pessoas sem diluir o evangelho, sem restringir a palavra de Deus e sem difamar o culto público. Porque, gente, é uma confusão tão grande que tem umas igrejas que você entra hoje, você parece que está numa boate. Você está numa boate, você não está numa igreja. Apagam-se as luzes coloridas, fumaças brancas, você está numa boate. Igreja que você entra assim, parece que está num bar. Tudo isso na ilusão de atrair as pessoas. Tem igreja hoje que você entra e parece que está no circo. O púlpito virou um picadeiro. O pregador virou um stand-up, contador de piada. E quando você vai para essas igrejas que parecem boate, a pregação é uma palestra motivacional. A questão não é expor as escrituras, a questão é a teologia da autoestima. É eu falar uma coisa boa para você se sentir bem. Nós não fomos chamados para isso. Aí, eu quero te apresentar um pouco o que é uma igreja contextualizada na palavra do pastor Jim Keller. Quem é o pastor Jim Keller? O pastor Jim Keller, ele é um pastor presbiteriano que plantou uma igreja em Nova York, uma das cidades mais ricas e complexas do nosso planeta, no bairro de Manhattan, que é um bairro riquíssimo. E Deus usou a vida dele para plantar uma igreja no meio daquele centro comercial. E é uma igreja abençoada. E quando ele foi questionado sobre o que é uma igreja contextualizada, ele falou assim, abre aspas, contextualizar significa oferecer às pessoas respostas bíblicas, que elas talvez não queiram ouvir as perguntas sobre a vida que estão fazendo, numa linguagem e em formas que compreendam, e por meio de apelos e argumentos com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo os rejeitem. É isso que Keller fez. Ele plantou uma igreja em Manhattan, ali em Nova York. Ele não negociou o evangelho, ele não negociou o culto para que fosse mais atrativo para aqueles cidadãos, dizendo o seguinte, uma igreja contextualizada é aquela que oferece respostas bíblicas para os seus anseios. Não é uma igreja camaleão que vai se camuflar nos prazeres do mundo para atrair as pessoas, mas é uma igreja que entende a cabeça dos cidadãos e que oferece respostas bíblicas sem diluir o evangelho. E assim eles pregam o evangelho e a palavra de Deus e pessoas são convertidas, meus amados. Nós
precisamos ser uma igreja contextualizada. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, um dos trabalhos que eu tive foi entender como funciona a cabeça do catarinense. Esse foi meu trabalho. Porque a cabeça do paulista, em muitas coisas, gente, é muito diferente da cabeça do catarinense, em muitas coisas. Aí eu tive que me adaptar na região, sem contaminar o evangelho, para poder alcançar esse povo. Eu tive que entender como esse povo pensa. É aí, gente, que entra a questão do relacionamento. Nós nos aproximamos, nós acompanhamos, e nós ouvimos, e nós perguntamos. Uma igreja relevante, uma igreja contextualizada, uma igreja evangelizadora, é uma igreja que cria relacionamentos. Entenda isso. Se você quer alcançar uma pessoa, você precisa ter relacionamento com essa pessoa. Você precisa entender a cabeça dessa pessoa. Você precisa se contextualizar, se adaptando à região, mas não se contaminando, para trazer respostas bíblicas aos anseios das pessoas dessa cidade. Com a palavra de Deus. E nós aprendemos isso com Filipe. Ele se aproximou e ouviu aquele eunuco lendo a palavra de Deus. Mas, pois bem, a terceira lição que eu destaco de uma igreja evangelizadora é uma igreja que explica a palavra de Deus. Olha o verso 30 comigo de novo. Olha que interessante que diz o verso de número 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é retirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha, conectou a pessoa. Ele ouviu ele lendo. Com certeza que o eunuco, ele conseguiu adquirir algum manuscrito, alguma cópia do profeta Isaías. Aí ele chegou no capítulo 53, né, que naquela época não era dividido em capítulos, mas ele chegou nesse texto que fala do sofrimento de Jesus, do servo sofredor. E a dúvida do eunuco foi essa, olha, essa dúvida, gente, é plausível. Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outra pessoa? Porque aquele eunuco, ele poderia interpretar de três maneiras. Ou ele poderia ler aquele texto e pensar que o profeta está falando de Israel, como servo sofredor. Ou ele poderia interpretar que Isaías estava falando de si mesmo. Ou ele poderia interpretar que Isaías estaria falando de outra pessoa. Essa outra pessoa é Messias. E é interessante que Filipe se aproxima dele e começa a explicar a palavra de Deus. Gente, uma igreja evangelizadora é uma igreja bíblica que conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, meus amados. Como isso assusta. Um grande câncer na igreja evangélica brasileira chama-se analfabetismo bíblico. Os crentes dessa nação não conhecem a Bíblia, gente. Não conhecem. É terrível, não conhecem. E eu sei que não é por falta de motivação, eu sei que muitas igrejas se desviaram disso. Mas muitos crentes não conhecem a Bíblia, as doutrinas básicas da fé cristã não conhecem. E aí Filipe, como conhecedor das Escrituras, ele ouviu o eunuco lendo alto o profeta Isaías, fez a pergunta e se conectou. O senhor está entendendo o que estás lendo? E o eunuco falou: mas com entender como, se não há quem me explique? A questão é o seguinte: esse a quem explicar é você. Você precisa explicar a Bíblia, as Escrituras para as pessoas. Faça perguntas sobre a Bíblia. Olha a estratégia de Filipe. Você está entendendo? Você está entendendo o que o profeta Isaías está se referindo aí? Eu gosto de fazer essa pergunta também. Quando eu chego numa casa, eu sempre pergunto: tem Bíblia?
Muitas delas temos. Segunda pergunta, você lê a Bíblia? Muitos, nem todos, alguns falam, sim, nós lemos a Bíblia. Terceira pergunta, qual é o livro da Bíblia que você prefere ler? Porque a Bíblia tem 66 livros. Quais desses livros você já leu? Aí muitos dizem assim, eu gosto de ler o livro dos Salmos. Aí vem a quarta pergunta, qual o salmo que você mais prefere? Aí diz 91, 23, 139. Aí eu faço outra pergunta, você já leu todos os salmos? É o maior livro dentro do cânon, dentro da Bíblia. Mas é isso, é fazer perguntas. Perguntas estratégicas. Foi isso que Filipe fez. Ele se aproximou, se conectou e perguntou. Você entende? Está entendendo o que você está lendo? E aí, as portas se abriram, gente. E aí o eunuco o convidou. Olha que interessante. O eunuco convidou Filipe a se assentar na carruagem. E aí, ele começou a explicar com propriedade. Você está vendo a importância de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se debruçar nesse livro, estudá-la, meditar nas Escrituras, conhecer, vir à igreja. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Como que você vai explicar algo que você não conhece? Como? É a mesma coisa um médico vai para uma operação, mas nunca pegou no bisturi. Como que eu faço? É a mesma coisa que um advogado vai para o tribunal defender um cliente, mas nunca leu aquele livro grosso, enorme de leis. O que eu falo? Entendeu? Explique com a interpretação correta. Aí, olha que interessante, ele estava lendo o eunuco, Isaías 53, que fala do sofrimento de Jesus. E aí, Filipe se aproxima explicando com uma interpretação correta. Esse texto está falando do Messias, está falando de Cristo. Mas daí você deve talvez você esteja perguntando assim, pastor, esse negócio de explicar a Bíblia é para a sua categoria, é para os pastores. Meu amado, não. Cada cristão tem competência o suficiente para explicar também as Escrituras. Se você é um cristão dedicado, se você é um cristão que ama as Escrituras, o Espírito Santo vai habilitar você a explicar a Bíblia. Não precisa ser pastor, não precisa ser missionário. Se você é um leitor das Escrituras, se você ama as Escrituras, você vai ser habilitado a explicar as Escrituras para as pessoas também. E Deus vai te usar. Deus vai te usar. No entanto, uma igreja evangelizadora é uma igreja que explica as Escrituras. Agora é interessante, ouça as dúvidas das pessoas sobre a Bíblia e esclareça. Qual foi a dúvida do eunuco? De quem ele está falando? E aí, Filipe, ele pega esse gancho e começa a explicar. Ele explica a palavra de Deus para aquele eunuco. Conheça as Escrituras, conheça a Bíblia, leia as Escrituras, se aprofunde nas Escrituras. Gente, eu lembro quando Jesus converteu meu coração, eu tinha 17 anos. Eu não tinha costume de ler. De tal maneira que a minha mãe, ela me incentivou quando eu era criança. Mas sabe qual era a minha estratégia? A minha mãe me dava um livro para ler, muitas vezes o livro da Ruth Rocha, Cecília Meirelles, as escritoras, né? Aí, ela me incentivava a ler o livro, sabe o que eu fazia? Eu lia só a introdução e a conclusão. E enganava ela. Mas aí eu lembro que com 17 anos, quando Deus converteu meu coração, Deus colocou um desejo tão grande de conhecer as Escrituras, que o primeiro livro que eu li de capa a capa foi a Bíblia. Foi a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porque eu queria entender, eu queria me inteirar, eu queria me aprofundar para explicar às pessoas a palavra de Deus, como o Filipe fez. E assim eu li as Escrituras e Deus foi me habilitando. Assim será com você. Se você amar as Escrituras, se você amar as almas das pessoas, o Espírito Santo vai te usar para explicar as Escrituras. Amém?
Isso é tão importante. Uma igreja evangelizadora, uma igreja bíblica que explica a palavra de Deus. Gente, uma igreja evangelizadora é uma igreja que conhece a Bíblia. É uma igreja que explica a Bíblia. E isso é tão importante que tem um documento antigo chamado Confissão Belga. É um documento antigo das antigas igrejas cristãs centralizadas nas Escrituras. No artigo 7, falando sobre a suficiência das Santas Escrituras, eles escreveram assim: cremos que esta Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo que o homem deve crer para ser salvo. Nela Deus descreveu por extenso toda maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo, ensinarem outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim, mostra-se claramente que sua doutrina é perfeitíssima em todos os seus sentidos e completa. Não é possível igualar escritos de homens, por mais santos que sejam os autores, às escrituras divinas. Nem é possível igualar a verdade de Deus, costumes, opiniões da maioria, instituições antigas, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, ou decretos, ou resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos se procedem de Deus. E, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, como disse o apóstolo João. Está aqui. As Escrituras é suficiente para alcançar as pessoas e para habilitar você a explicar as Escrituras. Amém? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Em quarto lugar, uma igreja evangelizadora é uma igreja que anuncia o Evangelho. Olha o verso 35, o que aconteceu? Diz assim, Lucas escrevendo: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha que interessante. Então Filipe, começando com aquela passagem, qual era a dúvida do eunuco? Isaías. De quem ele está falando? De si mesmo ou de outro? E aí Filipe, começando por aquela dúvida, levou aquele eunuco até o Evangelho. Anunciou-lhe a Jesus. Gente, o Evangelho. Está aqui uma coisa que muitos não conhecem, gente. E quando eu falo muitos, eu estou incluindo a igreja evangélica. O Brasil está cheio de igrejas evangélicas que não conhecem o Evangelho, gente. Para muitas igrejas evangélicas, o Evangelho é a teologia da autoestima. É o sentir-se bem nesse mundo. Para muitas pessoas, o Evangelho é a teologia da prosperidade. É como ganhar dinheiro usando o nome de Deus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. As pessoas não conhecem o Evangelho. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que anuncia o Evangelho. E aí, deixa eu trazer para você uma simples explicação o que é o Evangelho. Em 4 pontos. E posteriormente a gente vai aprofundar isso, porque a gente vai ter um curso só sobre isso. Olha só, você pode sintetizar o Evangelho em 4 palavras: Deus, homem, Cristo, decisão. Está aqui. O Evangelho está nesses 4 pilares: Deus, homem, Cristo, decisão. Deus. Isaías capítulo 43, verso 7 diz que Deus nos formou para a sua glória.
As Escrituras nos testificam que Deus criou o ser humano para experimentar a verdadeira alegria que está centralizada em Deus. Então Deus nos criou para a sua glória e a alma humana só é satisfeita de maneira plena em Deus. Então Deus criou o ser humano com esse propósito. Nós somos satisfeitos quando Deus é glorificado em nós. Só que daí, aconteceu um problema. Deus estabeleceu uma ordem para os nossos ancestrais. Não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerem, vocês morrerão. E diz a história que o inimigo, através de uma serpente, tentou os nossos ancestrais, provocando incredulidade no coração deles, e eles decidiram desobedecer a ordem de Deus. E através do pecado dos nossos ancestrais, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo trazendo uma desestrutura. Diz a Bíblia que todo ser humano está separado de Deus por causa do pecado original, o pecado de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão, nós recebemos a culpa e o pecado dos nossos ancestrais. De tal maneira que o rei Davi fala que nós nascemos em pecado, separados de Deus, emancipados de Deus. Daqui está o problema. O homem está perdido, ele está perdido, fatalmente perdido. Aí o que o homem tenta fazer para resolver o seu problema? Ele tenta ser bom, ele tenta ser caridoso, ele tenta ser moral, ele tenta ser ético na tentativa de agradar a Deus e de resolver o seu problema, mas diz a Bíblia que as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia. Mas daí, Cristo, o que Deus providenciou na sua soberania? Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo. O seu Filho foi o único que obedeceu à lei de Deus de maneira perfeita, não como Adão. O seu Filho veio como cordeiro substitutivo, e na cruz do Calvário ele foi imolado, ele foi machucado, ele recebeu os nossos pecados. E assim, por causa do sacrifício de Cristo, nós recebemos a salvação. Na cruz, Jesus garantiu para os seus escolhidos a salvação, a comunhão com Deus. Mas daí, decisão. O homem precisa se arrepender dos seus pecados e pela fé entregar sua vida a Jesus. Diz a Bíblia que essa fé é a capacidade que nós recebemos essa fé. E aí nós paramos de confiar em nós e passamos a confiar em Jesus, o que Ele fez na cruz. Nós paramos de confiar na nossa caridade, na nossa ética, na nossa moralidade, na nossa, nós paramos de confiar em si mesmo, de achar que é bom o suficiente, e por causa disso a gente vai para o céu. E aí a gente passa a confiar em Jesus. Fizeram algo por mim na cruz. E arrependimento significa mudança de mente. Olha, agora eu reconheço que eu sou um pecador, eu estou perdido. Eu não sou bom como eu sempre achei. Eu estou fatalmente perdido. Isso é arrependimento. A pessoa intelectualmente começa a entender que é um pecador perdido. A pessoa começa a sentir uma impureza. Calma aí, agora eu enxergo o meu pecado é uma ofensa contra Deus. E aí, o arrependimento altera o comportamento. Eu preciso tomar uma decisão na vida. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Gente, esse é o Evangelho. É o plano de Deus, é Deus vindo ao encontro das pessoas e salvando as pessoas através de Jesus. Esse é o puro e simples Evangelho, que não tem nada a ver com a teologia da autoestima, para você se sentir bem na vida. Pelo contrário, a Bíblia fala que o cristão vai ser perseguido. Jesus deixou bem claro: assim como me odiaram, odiarão a vós também. Jesus não disse que a gente ia ter uma vida de mar de rosa. E também o Evangelho não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Vem para Jesus que você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro. O Evangelho é um plano de salvação, salvando miseráveis como eu e você. Por causa do amor de Deus, Ele vindo ao nosso encontro,
Ele vindo ao nosso encontro. Gente, esse é o Evangelho. Eu concordo com o pastor John Stott, que certa vez ele declarou, abre aspas, a igreja que encarna a mensagem visivelmente também deve declará-la verbalmente. A igreja não deve só viver. Toma cuidado com isso. Olha, pastor, não precisa pregar, é só viver, é só comportamento. Legal, continua assim, mas não é suficiente. É comportamento e comunicação, andam juntos. Precisamos viver o Evangelho, mas devemos declará-la verbalmente. Falando para as pessoas sobre Deus, o homem, Cristo e decisão. Pregando o Evangelho para as pessoas. Está aqui, gente. Você precisa pregar o Evangelho, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, os seus parentes. Gente, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. O Evangelho. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que anuncia o Evangelho de Jesus. Amém? Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não consigo. Calma, você vai ser treinado para isso. Você vai ser treinado para pregar o Evangelho com clareza, com ousadia, com amor e precisão, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. A quinta e última marca, uma igreja evangelizadora, é uma igreja que faz discípulos através do batismo. Olha o verso 36, que interessante. Diz assim, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O batismo precisa ser realizado mediante profissão de fé. Sabe o que é profissão de fé? É quando a pessoa declara publicamente que quer ser batizado. Sabe o que eu acho espetacular? Que foi o eunuco que teve iniciativa. Olha, eles estavam na carruagem, eles viram lá um lago, não sei, uma lagoa. Ele falou, tem água aqui. Tem água aqui, Filipe. O que me impede de ser batizado? Nessas alturas da carruagem, Filipe já tinha explicado o livro do profeta Isaías, já tinha explanado o Evangelho e falado da importância do batismo para quem quer ser discípulo. Porque Jesus falou que aquele que quer ser discípulo precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o eunuco, impactado pelo Evangelho, ele pergunta para Filipe, olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? O batismo precisa ser realizado mediante profissão de fé. O batismo, ele precisa ser realizado nas pessoas quando as pessoas expõem essa fé pública, dizendo, olha, eu sou de Jesus e eu quero obedecer a Jesus. O mandamento de Jesus é o batismo, obedecerei. Eu quero ser batizado como Jesus ordenou. O batismo, gente, não é uma opção para o cristão. O batismo é uma ordem. É uma ordem. O batismo é para os que creem de todo o coração. Agora, lógico, gente, que esse texto, verso 37, ele está em colchetes, porque essa frase ela não está nos maiores manuscritos das cópias bíblicas. Porém, o que está escrito é uma verdade. O batismo é para quem crê de todo o coração. De todo o coração. E crer em Jesus é muito mais do que conhecimento intelectual. Crer em Jesus é arrependimento e fé. Nós batizamos aqueles que se arrependeram de seus pecados e aqueles que confiam na obra de Jesus na cruz. E aí tomar a decisão, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero seguir a Jesus. E o eunuco pergunta, o que me impede? Qual é o empecilho? Não tem nenhum empecilho se você crê de todo o coração. Qual foi a resposta dele? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Quando ele faz essa afirmação, gente, não é simplesmente uma afirmação verbal dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Quando ele diz assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele está declarando o seguinte, eu creio que Jesus veio a esse mundo para morrer por mim. Eu creio que Jesus veio a esse mundo para morrer pelos meus pecados, porque eu estava perdido e Ele me salvou. Eu creio nisso.
Eu creio que não sou bom o suficiente, mas aquele que é perfeito morreu por mim na cruz. Eu creio e eu quero ser batizado, Felipe. Quem sabe é o seu caso nessa noite. Você crê de todo o coração, você sabe quem você é e você sabe o que Jesus veio fazer por você na cruz. Que você possa dizer como ele: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu quero ser batizado, Felipe. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que faz discípulos através do batismo. Porque Jesus disse em Mateus 28, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que faz discípulos através do batismo. Do batismo. Aí a conclusão, o desfecho dessa história está no verso 39. Olha o que aconteceu aí, verso 39. Depois que ele foi batizado, ele saiu da água. Então aqui dá para entender que foi uma imersão, né? Ele saiu da água, né? Aí no verso 39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor, que é uma referência ao Espírito Santo, arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até a chegar a Cesareia. Eu destaco 2 pontos aqui na minha conclusão. O eunuco foi embora para a Etiópia cheio de júbilo, cheio de alegria, porque conheceu a Jesus. Cheio de alegria, porque realmente ele conheceu a Jesus. Amados, quem conhece a Jesus é uma pessoa cheia de alegria. Não uma alegria promovida pelas circunstâncias, mas uma alegria de que agora nós encontramos um tesouro formidável, chamado Jesus. E ele foi embora cheio de alegria. Ele foi para Jerusalém adorar um Deus que ele não conhecia, mas no caminho Deus o alcançou. E aí ele volta para sua nação conhecendo o verdadeiro Deus na pessoa de Jesus. Ele vai embora cheio de alegria, cheio de esperança, porque ele foi alcançado pelo Evangelho. Oh, gente, é tão lindo, eu acho tão lindo quando eu vejo Jesus convertendo as pessoas, e as pessoas estão cheias de alegria, não porque a vida está boa, mas porque conheceu a Jesus. Conheceu quem realmente é Jesus. E aí, Filipe continuou evangelizando outra cidade. Aí aconteceu algo inusitado aqui. Filipe foi arrebatado. Essa é a maneira mais barata de fazer missões. Ele foi arrebatado e o Espírito do Senhor o levou para outra cidade chamada Azoto, que é a antiga Asdod, no Antigo Testamento. Uma das 5 cidades dos filisteus, cerca de 38 quilômetros ao norte de Gaza e 97 quilômetros ao sul de Cesareia. Filipe foi arrebatado para um outro lugar e Filipe continuava evangelizando, falando do Evangelho, falando de Jesus. Amém, gente? Eu teria tanta coisa para falar, mas o tempo não me permite. Mas olha só, gente, isso aqui é um aquecimento daquilo que precisamos praticar. Precisamos pregar o Evangelho. E uma igreja evangelizadora é uma igreja que faz discípulos através do batismo, é uma igreja que anuncia o Evangelho, é uma igreja que explica a palavra de Deus, é uma igreja que cria relacionamentos, é uma igreja disposta a obedecer. Como Filipe, ele ouviu a ordem, se dispôs e foi, e alcançou aquela pessoa que Deus queria alcançar. E aquela pessoa foi uma bênção. Pessoas estratégicas foram alcançadas por Deus, porque um homem obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. A minha oração é que Deus nos ajude a obedecer a Deus, a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Oh, meus amados, nós precisamos pregar o Evangelho.
E nós seremos treinados, nós seremos habilitados, nós seremos moldados, nós seremos recrutados para essa missão. Nós vamos pregar o Evangelho nessa cidade. Mas eu quero convidar você a fazer isso de maneira voluntária. Aonde você trabalha, aonde você vive, as suas redes de relacionamento. Fale de Jesus para as pessoas. Pregue o Evangelho. Gente, essa é a única mensagem, a única que pode salvar a alma do ser humano. Pois Jesus falou que existe vida eterna e morte eterna. A Bíblia advoga que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e aqueles que não confiarem em Cristo estão perdidos. Perdidos. E Deus, Ele quer usar a nossa vida para anunciar essa mensagem de salvação para as pessoas, para que as pessoas possam receber a verdadeira fé e venham crer em Jesus. E se tornar discípulos e venham a amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para essa grande obra. Amém, meus amados? Amém. Por isso, eu quero convidar você a orar comigo, para que Deus nos capacite nesta grande obra, porque não conseguimos sozinhos. Vamos pedir para o Espírito Santo nos capacitar. E vamos orar. Ó Pai Celestial, dai-nos, ó Deus, um coração obediente, como o Senhor deu a Filipe, que se dispôs e que de maneira estratégica alcançou aquela pessoa com o Evangelho, ouvindo, perguntando, se relacionando, se envolvendo. Ó Deus, usa, Senhor, a nossa vida nessa cidade, nessa região. Cada um dos teus discípulos que estão aqui nessa noite, Pai, usa a vida deles, ó Deus, em lugares estratégicos dessa cidade, dessa região, para que o Evangelho seja exposto com fidelidade, com clareza. Ó Deus, usa a nossa vida para que, ao abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo venha impactar os corações e venha converter as almas, ó Deus. Ó Deus, essa é a nossa missão e reconhecemos isso. Então pedimos que o Senhor nos ajude. Faça de nós, Senhor, uma igreja evangelizadora, para a glória do Teu nome, Senhor, para que pessoas sejam religadas ao Senhor através da mensagem de Jesus. Ó Deus, estamos aqui, nós queremos nos submeter à Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Senhor. Amém.